paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo, você que está aqui na rede social, você que está assistindo esta live, que eu quero deixar uma reflexão para os cristãos genuínos, cristãos que seguem os mandamentos de Cristo Jesus, né? Aqueles que seguem de fato a caminhada rumo à salvação eterna. O cristão que é genuíno, a qual o papel do cristão é guardar seu coração, andar nos caminhos de Jesus, né? Andar nos caminhos de Jesus Cristo, praticando e buscando praticar as boas obras, porque Jesus disse, numa das caminhadas com os discípulos, ele falou que pelos frutos conhecereis, né? Pelos frutos você conhecerá quem é um cristão de verdade, que segue os rastros de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero deixar aqui uma reflexão rápida sobre a questão do que está acontecendo no mundo em geral, né? Que na verdade está apenas se cumprindo o que Jesus Cristo tinha anunciado, né? Sobre guerras, rumores de guerras, terremotos, né? Fomes, pestes, né? Corações se esfriando, né? O pai entregando o filho matando o pai. Então, tudo isso que está acontecendo, Jesus já tinha anunciado a todos, né? Tinha anunciado pela sua palavra. Então, e a questão que eu quero comentar com os irmãos aqui, não uma posição minha, não o que eu acho, não o que eu penso, mas sim o que a Bíblia nos declara, o que a palavra de Deus nos declara, que hoje, irmãos, está tudo distorcido, distorceram tudo o que Cristo tinha ensinado. Está tudo distorcido, nada é de Cristo o que vivemos hoje em dia. Então, por isso que eu digo para você que é cristão, mas cristão mesmo, tá? Você preste bem atenção, né? Se você está andando num desses caminhos que eu vou ditar aqui, reflita, irmãos, reflita bem, né? Se você está fazendo o que eu vou falar, então você precisa voltar ao primeiro amor, né? Ao primeiro amor, né? Que é andar, fazer a vontade de Cristo. O que é o primeiro amor? É voltar a fazer a vontade de Deus através de Cristo Jesus, é seguir os seus mandamentos, né? Aquele que pratica, aquele que está nos meus mandamentos, eu estou nele e ele está em mim, diz a palavra de Deus. E, irmãos, uma das coisas que a gente viu nessa semana é os escândalos que estão acontecendo na questão das igrejas, né? Onde pastores, ministros, né, de igreja estão, como estão afundados, né? Como estão perdidos, né? Na questão de política, se envolvendo com coisas que Deus não chamou, né? Coisa do homem. E o homem pode dizer, mas foi Deus que me chamou, foi Deus que me... Não, se Deus chamou você para política, então é para política que você vai se envolver, mas não mais com as coisas de Deus, né? Em 1 Samuel capítulo 8, você pode ver que o governo, a política começou no povo de Deus quando o povo viu que Samuel não tinha mais condições de ser juiz da nação de Israel, né? O povo israelita, o povo judeu, era um povo escolhido por Deus para que ele fosse seu rei, né? Ele fosse seu juiz, ele fosse seu comandante, né, da nação. Deus era o próprio comandante através de Samuel. Só que o povo viu, meus amados, que Samuel não tinha mais condições, estava ficando muito velho, e os filhos não eram dignos de assumir o lugar do pai, não eram dignos. Então, o que aconteceu? O povo começou a olhar para outras nações, e o povo viu que as nações tinham reis, né? Então ali, irmãos, diz a palavra que Samuel até ficou triste, ficou desorientado, orou ao pai, orou a Deus, e Deus disse assim, não, faz a vontade do povo. Faz a vontade do povo. Então, por isso que eu digo que o governo que nós vivemos hoje é o governo que o povo merece, é o governo que o povo quer, né? Hoje está gemendo, está sofrendo, mas é o que o povo quer, né? Então, Deus permitiu, olha, permissão, não ordenança, não era um mandamento de Deus, era uma permissão, né? Samuel teve um momento que Samuel chorou, né?
orando ali a Deus, dizendo: Senhor, e aí Deus pegou e disse para Samuel: Samuel, não foi a você, não foi a ti que eles te negaram, não foi a ti que eles negaram, né? É a mim que eles estão me negando, é a mim que eles não me querem mais me ouvir, é a mim, né? Toda vez que negam as ordenanças de um líder religioso, como um sacerdote, né? Alguém que cuida das coisas de Deus, quando negam essa pessoa, estão negando a Deus, né? Moisés foi a mesma coisa, né? Quando o povo murmurava aos ouvidos de Moisés, eles estavam, na verdade, murmurando aos ouvidos de Deus. Deus se irava muitas vezes aquilo. Então, irmãos, o governo surgiu por essa rebeldia do povo. O povo não queria mais, né? Samuel estava velho, eles estavam vendo que Samuel já não tinha mais condições por causa da idade, e os filhos não eram dignos, então eles optaram de colocar um juiz, um rei para liderar o povo de Israel. Aí começou o governo, aí começou os governos em Israel, né? O povo de Deus não quis mais a Deus, e eles escolheram um rei, porque eles olharam as nações e disseram: não, as outras nações têm rei, nós também queremos ter um rei, e pronto, final. Deus pegou e disse para Samuel: não te entristece por causa disso não, faz a vontade do povo, né? Então hoje o povo vive aquilo que escolheram, aquilo que eles desejaram, eles têm o governo que quer. Mas nós, como cristãos, nós não devemos se envolver nessas coisas. Você que recebeu a Cristo Jesus, Jesus Cristo, você só tem que viver como Cristo viveu. Viver conforme Ele viveu. Aí nós voltamos lá para o Novo Testamento, e eu quero contar um pouquinho da história de Jesus. Jesus, de que maneira Ele viveu entre nós. Jesus, ele teve sentado, então o povo judeu estava, e até hoje alguns estão esperando um Messias que viesse livrar o povo de Israel, dos judeus, das garras do inimigo. Na época, o povo ficou tão preso, tão escravo do governo, que eles clamavam a Deus, eles clamavam por um libertador, né? Então, o que aconteceu? Lá na lei mosaica, lá com Moisés, eles estavam escravos dos egípcios, né? Eles eram escravos lá, né, de Faraó, do governo de Faraó, porque Faraó era um rei, era um imperador, era um ditador, como você queira falar, como nos dias de hoje, é um presidente, é um prefeito, é um governador, né? Não tinha nada a ver com as coisas de Deus. O Egito não tinha nada a ver com as coisas de Deus, mas o povo cristão, o povo de Deus, estava preso lá. Diz a palavra que eles clamaram a Deus, e Deus levantou um libertador, que foi Moisés. Mas levantou um libertador para livrar o povo, libertar o povo, né, das garras da ordenança dos homens, né? Porque os homens, quando querem, eles se tornam um ditador um do outro e fazem a vida de escravidão do outro. Isso não mudou nada, irmãos. Só o que nós adquirimos foi o entendimento disso aí, né? Então, aí eles oravam. Aí voltamos à questão do cristão, que iniciou com Cristo Jesus, né? E Paulo depois começou a implantar as igrejas, né? Que é um povo unido. A igreja é o povo unido, não é um local, né? Mas é um povo que está no mesmo espírito, no mesmo coração, na mesma concordância. E ali Jesus veio, se cumpriu a palavra, Cristo veio ao mundo, né? E Cristo começou a se manifestar, começou a fazer sinais, maravilhas, né? Ele se sentou com um doutor da lei, né? Que era o Nicodemos, né? Que entendia tudo da letra, mas das coisas espirituais não. Paulo disse assim: a letra por si só ela mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito Santo é o que nós vivifica pela palavra, né? Sem o Espírito Santo, o que você lê é somente letra, mas quando nós temos o Espírito Santo revela o que está oculto na letra, né? Então, irmão, Jesus veio e começou a fazer sinais e maravilhas, e o povo, né, começou: meu Deus, chegou o nosso libertador. Só que na mente desses povo, eles pensavam que esse libertador ia pegar espadas, escudos, armaduras, ia se armar, ia vir com um grande exército e ia guerrear contra o povo romano, né? Ia juntar um exército e ia libertar o povo com guerra, com sangue. E muitos começaram a agir dessa maneira, pensar nisso aí, né?
Só que Jesus, quando ele teve a oportunidade, ele se declarou quem ele era. Ele disse que ele se revelou que ele era filho de Deus e não veio para libertar as pessoas, não veio para resolver problemas políticos, né? Problemas que o ser humano veio para resolver, que é levantado para resolver. Não, ele veio somente pelo lado espiritual. Jesus, ele veio somente pelo lado espiritual. Ele não veio para resolver os problemas da sociedade. Ele veio pela nossa alma, né? A alma que já estava condenada pelo primeiro Adão, né? Que nos condenou à perdição eterna lá no jardim do Éden, nos condenou. Então, na nossa alma ficou um DNA de Adão, né? Que estava marcado para nós ir, todos nós, para o inferno, né? Para a perdição eterna. Jesus Cristo, ele veio para salvar a nossa alma, ele veio para limpar esse DNA, ele veio para restaurar a nossa vida com Deus. Ele não veio para resolver os problemas sociais de ninguém, ele não se envolvia com política. Muitos, eu tive a oportunidade de me sentar com a pessoa diz assim: olha, não tinha mais político que Jesus. E eu digo: te repreendo, Satanás, te repreendo. Jesus em nenhum momento ele se sentou com um político para resolver os problemas políticos, né? Não. Você precisa ler a palavra em João capítulo 9, quando ele batia de frente com alguém, era com os sacerdotes, né? Com levitas, né? Escribas, fariseus, doutores da lei do templo, a qual Deus tinha levantado para cuidar o templo de Salomão, né? A qual Deus permitiu na época de Davi, né? E na época de Salomão construir para se tornar uma casa de oração, lugar de oração do Pai de Deus. Então Jesus, ele quebrava o pau, era com o sacerdote que tinha a obrigação de cuidar o templo, e eles não cuidavam e ainda colocaram rígidas leis sobre o povo, né? O povo respeitava mais o templo de Salomão, que estava a presença de Deus, que os governantes. O povo não respeitava os governantes. Quem eram os governantes na época? Quem era o governador? Quem era o presidente, se dizendo por hoje, na época lá de Israel? Era Herodes. Herodes era o governante, era o prefeito da nação, era o presidente, era Herodes, tá? Depois veio a embaixada dos romanos, né? Pilatos, ele não era o ditador, ele não era o imperador, ele não era o presidente, ele era apenas o embaixador de Roma, que foi estabelecido ali em Israel, né? Quem era rei na época, quem era o ditador que estava acima de Pilatos, era César, né? Era César. Até então, um dos fariseus, o sacerdote, quando começou a se desentender com Pilatos, por causa que Pilatos não queria crucificar Jesus, não via em Jesus maldade nenhuma, ele não queria, não é? E aí Pilatos chegou pro sacerdote disse assim: ei, olha, eu não vejo culpa nenhuma, ele é rei de vocês aí, vocês julguem ele, ele é o rei dos judeus. E o sacerdote, o sacerdote, não, senhor, ele não é o nosso rei, o nosso imperador é César, né? E César não vai se agradar dessas atitudes aí, né? Ainda ameaçava Pilatos, até fazer Pilatos condenar Jesus à morte, né? E a palavra de Deus nos mostra que Jesus batia de frente com os sacerdotes, que eram os líderes da igreja. Ele batia de frente com o sacerdote. Mas e quando ele foi se sentar, quando ele foi julgado? Por quem? Ele foi julgado por quem? Pelos políticos. A igreja não podia matar ninguém, mas colocou a Jesus nas mãos dos políticos lá, dos governantes, dos presidentes. A palavra de Deus diz que quando levaram Jesus a Pilatos, Pilatos pegou e disse: olha, eu não acho culpa nenhuma em Jesus, eu não acho culpa nenhuma, tá? E Jesus conversou bem pouco com Pilatos, não deu muita corda. Por quê? Porque Pilatos, ele era um líder dos homens que cuidava das coisas terrenas, que era o governo do país, da nação, era das coisas materiais, coisas que para manter ordem na terra, né? Aí Pilatos disse assim: não, vocês não têm um rei de vocês aí, levem a ele. O que pegaram? Pegaram Jesus e levaram até Herodes, que era o governante, como se dizendo, o prefeito de Israel, era o presidente de Israel.
Diz a palavra de Deus lá que Herodes, quando tentou conversar com Jesus, Jesus nem corda deu para ele, não deu nem assunto, ficou sempre olhando para baixo. Né? Jesus não tinha comunicação, ele não tinha nada com os governantes, ele não tinha nada com isso. Ele veio para salvar as almas. Se Herodes se sentasse com Jesus para conversar sobre salvação, aí Jesus ia pregar para ele sobre arrependimento de pecado. Aí sim, e iria fazer a mesma coisa com Pilatos. Mas só que Jesus, nenhum deles se propôs para isso. Não. Qualquer um dos dois fazia perguntas para Jesus para saber até onde ia a culpa de Jesus. Mas Jesus, para os governantes da época, Jesus não abriu a boca nunca. Ele se calou, a não ser uma hora que Pilatos perguntou para ele: que verdade é essa? A verdade sou eu. Né? Se conhecesses a verdade com quem tu está falando, mas que verdade é essa? Entendeu? Jesus falava das coisas espirituais e Pilatos não entendia, e nem Herodes. E Herodes então nem se fala, Jesus nem abriu a boca para falar com ele. Né? Então, Jesus, ele não veio para lidar com as coisas políticas, irmãos. Ele veio para salvar nossa alma. Hoje as pessoas estão totalmente fora de si, irmãos. Estão totalmente fora de si. Estão metendo coisas que não tem. Jesus não veio para isso. Né? Agora essa semana vendo esse pastor aí conhecido, não vou dar o nome aqui, né? Falando com o presidente, fazendo vínculos com o ex-presidente, falando palavrões, a qual a palavra diz que a palavra condena, nos ensina para nós tomar cuidado com as palavras torpes, palavras que não edificam, né? A pessoa falando palavrão em áudios, né? E ainda fazendo culto na igreja dele, incitando o povo a concordar com as coisas que ele faz, porque ele usa o nome de Deus para ele fazer o que ele acha que é certo para a nação, porque ele é certo. Se Deus tivesse chamado ele para ser governante, para consertar a nação, tinha chamado ele para ser presidente, não pastor, não líder religioso. Então esse pastor, esse líder religioso, ele é só um sacerdote da época, um sumo sacerdote, porque ele é o líder dessa igreja. E está inibindo, está atraindo o povo para quê? Para o povo criar um coração rebelde, para tornar o povo rebelde, o povo se rebelar contra a própria nação brasileira, né? Transformar o povo para formar uma guerra civil na própria nação brasileira. Né? Então eu digo, como homem de Deus aqui, se afaste dessas igrejas onde envolvem política e onde o seu líder está envolvido com política, né? E ele está até o pescoço com política, então ele já perdeu a noção das coisas espirituais que vem de Cristo Jesus. Jesus, ele veio só por uma coisa só, ele veio para salvar a sua alma. Ele não misturava política com santidade. Tudo que ele foi fazer, ele fez para a nossa salvação. O mundo vai se cumprir, irmãos, o mundo vai de mal para pior e vai se cumprir o que Jesus tinha anunciado, e por isso que a porta da salvação está aberta, para que você venha para a salvação, para que você venha para a arca, para você se salvar do que vai vir. Porque o que vai vir, pronto, final, vai se cumprir. Né? Hoje o homem quer usar a política para dizer, não, mas é que nós temos que lutar, Não, Deus não chamou você para lutar. Deus não chamou você para lutar. Deus chamou para você se santificar, se arrepender de seus pecados, vir-se para Jesus e se preparar para a vida eterna. Foi para isso que Jesus nos chamou. Né? O que está acontecendo com esse líder religioso lá em cima, e como tantos outros, é que eles estão se tornando, eles estão com um espírito que estava em quem na época? Um espírito que estava em Barrabás, porque Barrabás era um revolucionário, né? Onde o povo não entrava em luta, Barrabás juntava uma equipe lá de pessoas rebeldes, né? Foi preso, né? Porque ele estava certo, porque nós temos que libertar Israel, nós temos que libertar dessa opressão, desses ditadores, né? Barrabás matou um soldado lá, né? E foi preso. E Jesus veio na simplicidade, né? E levou até a culpa de Barrabás sobre ele. Barrabás foi solto, né? Jesus foi preso, Barrabás foi solto, né? Barrabás era alguém que queria uma nação, né? Uma nação livre, liberta de opressão, como estavam vivendo na época lá com os romanos, né? Se tornou um rebelde, levando um povo, né? uma quantia de pessoas à rebelião, e ele foi preso, mas Jesus veio e salvou ele da morte. Jesus morreu até por ele. Outro que é um exemplo de rebeldia, um exemplo de que está errado, que este homem, esse líder religioso que no Brasil está fazendo, é a atitude de Judas.
Judas também tinha os mesmos pensamentos dos judeus, que Jesus ia vir, ia colocar uma armadura, ia pegar uma espada, ia colocar um capacete, e ia para a guerra, ia chamar os seus soldados, ia chamar o seu exército, ia pelejar pela nação. Ele tinha esse pensamento, ele via sinais e maravilhas, mas tudo que Jesus fazia ali de poder e autoridade, ele não prestava atenção, ele não colocava na cabeça. O que ele queria era que Jesus tomasse uma atitude. Ó, Senhor, o Senhor é o nosso rei, o que o Senhor precisa de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Quer que eu junte mais gente para nós formar um exército? Era a mentalidade de Judas. Até então eu entendo hoje que Judas, quando traiu Jesus Cristo por 30 moedas de prata, não foi por trair para manter Jesus preso, mas na cabeça dele ele tinha o quê? Se prenderem Jesus, o exército que ele tem vai se levantar para libertar Jesus e vai aproveitar e vai libertar o povo junto. A intenção, a mentalidade de Judas era o quê? Eu vou prender, vou mandar prender Jesus, vou trair ele, por uma boa causa eu vou trair ele, porque na hora que ele estiver preso, o exército dele vai aparecer, vai se mostrar, vai libertar ele e vai libertar o povo de Israel. A mentalidade de Judas, era a mentalidade de Judas. Às vezes você quer achar uma coisa, né, e atrapalha a obra de Deus, né? Então Judas esperava uma rebelião do povo, esperava uma rebelião vinda de Jesus, e Jesus ele veio para pregar sobre o arrependimento e pecado. Ele estava preparando a alma do povo, o coração do povo para levar para o céu, e não para libertar o povo aqui nesta terra. Aqui, nesta terra, todos vão passar o que tiver que passar, mas aqueles que estão em Cristo vai ser a diferença, irmão. O que é estar em Cristo, irmão? O em Cristo é levar uma vida, né, uma vida sensível, uma vida humilde, fazendo o bem ao próximo, ajudar o necessitado, amar ao próximo. O que esse líder está fazendo é o quê? É amar ao próximo? Não, irmãos. Ele está criando uma revolução. Ele está preparando um coração duro para comprar essa guerra, comprar essa briga, e a nossa nação acabar virando numa guerra civil aí, que Deus nos livre aí, né? O mundo já está terrível, e se levanta esses camaradas de dentro da igreja para criar essa revolução aí, né? Então isso nada é de Deus. Esse homem não é de Deus. Ele pode ter sido, sim, na época, lá no início, lá do ministério dele, ele vivia no primeiro amor, fazia as boas obras, né? Mas ao passar do tempo se perdeu, e ele, assim como tantos outros, precisam retornar ao primeiro amor. Amém? Senão ele só vai ser mais um Barrabás aqui na nossa nação, ele só vai ser mais um Judas na nossa nação, né? E os Estados Unidos, irmãos, Estados Unidos, eles têm que ficar lá na terra deles mesmos, eles não têm que se meter aqui. Mas se os Estados Unidos se levanta contra as nações, é mandado por Deus, irmão. Os Estados Unidos é como se fosse a Babilônia, é como se fosse o presidente Trump lá, como se dizendo, ele é o Nabucodonosor. Quando a nação começar a fazer coisas que não deve aqui, Deus vai levantar a maior nação, a maior potência, para começar a botar ordem de novo aqui. Você pode ver que quando há guerra em outras nações, quando os Estados Unidos tentam se levantar, as guerras se acabam, cessam. Na hora eles começam a negociar a paz lá e tudo se acalma. Por quê? Na verdade, os Estados Unidos é o chicote que está na mão de Deus. Se a nossa nação anda nos caminhos errados, Deus vai usar Nabucodonosor, que é o Trump, ou seja, qualquer for outro presidente lá dos Estados Unidos, vai usar a Babilônia para botar alguns no cativeiro, até aprender a respeitar e temer o nome de Deus. Amém? É o que eu entendo, é o que Deus me revela. Amém? Você que é cristão, não se envolva nisso, irmãos. Você vê hoje um monte de pastor em cima do púlpito pregando, mas você pode ver nos vídeos aí. Um monte de pastor pregando, e embaixo do seu nome ali, pastor tal, vereador não sei do que, vereador de tal cidade. Irmãos, ou tu é pastor ou você é político. Jesus não tinha comunhão nenhuma com político. Quando ele foi preso, quando ele esteve diante de Herodes, ele nem sequer abriu a boca, ele baixou a cabeça. Eu não tenho nada que tratar com essa gente. Quando ele esteve com Pilatos puxava assunto com ele e ele falava bem pouca coisa.
E quando abria a boca, ele falava das coisas espirituais, deixava Pilatos mais confuso ainda, ficava mais louco ainda. Não tem nada a ver. Se você foi chamado para cumprir um ministério, cumpra o seu ministério. Ore pelo povo, ore pelos políticos, ore por eles também. Orar por todos os homens, diz a palavra, porque Deus quer que todos se salvem. Mas você se envolver nisso, não, irmão. Se afaste disso, você que é cristão de verdade. Se afaste disso e comece a ter mais vida de oração, mais vida de jejum, de consagração, para que verdadeiramente o Espírito Santo possa te revelar algo para você orar ou para você fazer alguma coisa pelo povo carente, pelos necessitados, pelas pessoas que estão precisando. Mas não se envolva nisso, que isso não é seu, isso não é problema seu, não é problema meu, isso não é problema de quem foi chamado para ser cristão. Esses pastores que estão aí, esses não são mais pastores, são políticos, viraram político. E estão usando o púlpito para induzir o povo a uma guerra, a qual Jesus diz que você não tem que estar metido em guerras sociais. Você tem que guerrear com o seu espírito, com a sua alma. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra as hostes espirituais, contra as potestades espirituais, que são os demônios que induzem essas pessoas a estarem em pé de guerra, criando divisão na nação, e aí acaba acontecendo o que acontece muitas vezes por causa de política: fome, desgraça, né? Necessidade, né? E falta na parte de economia. Então não se envolva nisso. Vamos orar, irmãos, pela nossa nação, pelo Brasil. Vamos orar, vamos interceder pela nossa nação. Pastor que é pastor se une com outros pastores para fazer vigílias pela nossa nação, né? Homens de Deus que foram chamados. Fora isso aí, não é problema seu. Isso é sentença de Deus, desde lá de 1 Samuel capítulo 8 ao capítulo 12. Se você vai olhar, você vai ver como Deus se entristeceu em ter que permitir que os homens levantassem reis políticos para cuidar da nação. Amém? Deus abençoe a todos, que você possa compartilhar este vídeo, que é de suma importância para cristão. Para cristão. Muitos vão se escandalizar, muitos vão me criticar. Não estou nem aí, irmãos, porque eu sei o Deus que eu sirvo e eu sei quem é que está em mim para falar o que eu falo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus em nome de Jesus.